corrupção. Senador, para finalizar, há hoje toda uma polêmica em torno do papel do Conselho Nacional de Justiça no que seria o seu poder de investigar os magistrados. E são os próprios juízes do Brasil que questionam essa capacidade de investigação. Quando a gente fala de impunidade, a gente fala de impunidade em relação a assassinatos, a gente fala de impunidade em relação a corruptos, a gente fala de impunidade em relação a juízes. Pelo menos a mídia traz aí que grande maioria dos crimes que envolviam nomes de juízes não chegaram a qualquer desfecho conhecido pela sociedade. Há hoje um judiciário corporativista que impede a sociedade de ter essa percepção de punição de quem merece ser punido? Eu sou completamente a favor, né, de controle externo. Eu quando estava na empresa ainda, lá para a década de 90, quando um fiscal, né, da Receita ou do INSS fiscalizava uma empresa que eu dirigia, eu dizia, meu Deus, e quem fiscaliza esse fiscal? Então, eu acho mais do que legítimo, nós temos um controle externo da sociedade. Somos julgados a cada 4 ou a cada 8 anos. E somos julgados a cada segundo pelo que fazemos para quando chegar a época dos 4 anos da decisão ou dos 8 anos, nós sermos julgados pela população em voto secreto, pelas urnas. Então, as pessoas que têm a vitaliciedade, né, que são vitalícios, até faz um concurso e fica até 75 anos para poder, até 70 anos para poder se aposentar, 75 já é uma PEC que tem aqui tramitando para mudar de 70 para 75 a idade de aposentadoria. Essas pessoas precisam de um controle externo. O juiz não é diferente do deputado. O juiz, o ministro que chegou a ministro, o juiz que chegou a ministro, não é diferente do senador. Então, se nós exigimos esse controle externo, se nós temos esse controle externo, se o Ministério Público tem um controle externo, se o CNJ tem um controle externo, esse controle externo é para valer. Não pode ser apenas mais um órgão corporativo, mais um órgão que não acompanhe o dia a dia das corregedorias e do comportamento ético, moral dos homens e das mulheres que são seres humanos. Passíveis de falhas, né? Normal, assim como o senador, o deputado, o governador, o presidente da República pode ser, ser humano, é passível de falha, o juiz, o ministro de tribunal, intermediário ou superior, os desembargadores, são também os procuradores, ninguém é infalível. Então, por esse motivo, eu sou plenamente a favor de que cada órgão tenha o seu controle externo, sem essa questão do corporativismo. Errou, paga pelo erro. Errou, paga pelo erro. Deve, paga pelo que deve. Então, eu acho que isso é mais do que natural num processo de uma sociedade democrática, aberta, livre, como graças a Deus nós temos. Minha última pergunta. A gente discutiu aqui vários temas que são polêmicos já há muito tempo na sociedade brasileira. Desde corrupção, a redução da maioridade penal, e falamos sobre aborto, falamos sobre relação partidária, relação do Congresso com o Judiciário. Sociedade civil organizada. Sociedade civil organizada. Mas, como o senhor mesmo trouxe, são temas que levam anos em discussão. Por que o senhor acredita que agora o ambiente é diferente para a gente conseguir, de fato, dar respostas legais à sociedade? Primeiro que essa sociedade, né, que nos coloca aqui, nos cobra essa posição. Deixo bem claro que essa cobrança tem um papel fundamental e importante. Segundo é que a minha convicção, a minha origem, né, do ponto de vista de relações com as pessoas e com a sociedade, é de que é preciso que a gente faça, não é preciso que a gente diga que vai fazer. Então, eu na Comissão de Constituição e Justiça, na hora que chegaram as PECs sobre a reforma política, eu disse para a imprensa que em 60 dias eu entregaria todas aquelas matérias aprovadas ou rejeitadas. Não cabia a mim ali aprovar ou rejeitar, porque eu tenho um plenário de 23 senadores titulares e 23 senadores suplentes. Você estava garantindo um total de votar. Pauta. Garantindo pauta. Nós estamos discutindo agora a PEC 15, que reduz a questão do prazo de recurso para agilizar, para dar agilidade à justiça. Eu não tenho nenhum problema. Fiz audiência pública, eu vou colocar em pauta.
Eu não tenho porquê aquele tema estar na comissão e eu guardar ele numa gaveta. Então, temas que eu sei que vai ter pressões e contrapressões na sociedade, eu acho que esses é que são os bons, esse é que é o nosso papel, é discutir temas que a sociedade queira ver discutidos aqui no Congresso Nacional. Então, essas questões todas, e eu acredito, e vou fazer o possível e o impossível, vou dar tudo de mim. Eu tenho o privilégio de poder dizer aqui que das 53 reuniões que nós fizemos na Comissão de Constituição e Justiça, que foram convocadas por mim, todas elas tiveram quórum, inclusive quórum qualificado para deliberar as matérias, todas elas. Então eu faço aqui de público um agradecimento aos membros da Comissão de Constituição e Justiça, que têm nos ajudado bastante a fazer com que a comissão efetivamente seja uma comissão que dê respostas à sociedade. E essas respostas todas que a sociedade está cobrando, cabe à Comissão de Constituição e Justiça, que também é de cidadania, né, dar respostas à sociedade. Então, no próximo ano nós temos temas aí extremamente importantes. Eu, essa semana, inclusive, vou conversar com o ministro Nilson Dipp, que preside a comissão, né, de magistrados e de advogados, de juristas, de pessoas dessa área, para que a gente apresente o anteprojeto, eles apresentam o anteprojeto o mais rapidamente possível, para que a gente transforme aquilo em PEC e aprove na Comissão de Constituição e Justiça ainda no primeiro semestre do ano que vem. É o que eu desejo. É o que eu vou procurar fazer. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa com o senador Eunício Oliveira, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. A você que nos acompanha, mais uma vez, obrigada pela atenção e até o nosso próximo encontro.